Amigos do canal Calcio Parlato, por algum motivo eh, independente da nossa vontade, tanto eu como o Josa, meu amigo parceiro, entre ontem e hoje tivemos problemas, ora de energia elétrica, ora de internet. Sinal do destino para que, pelo menos eu, não tivesse que, a quente, comentar o vexame da seleção italiana. E talvez quando você está com as emoções, inclusive, mas sobretudo as considerações muito ainda não totalmente decantadas, pode vir às vezes algumas considerações um pouquinho fora daquilo que é justo a forma de abordar um tema que, de qualquer forma, trata sempre de um tema esportivo e não um tema, de qualquer forma, que é totalmente, definitivamente prejudicado. Estou falando da qualificação para Qatar 2022. Fato é que a Itália, depois a Copa da Europa, ganha, e aqui eu digo bem inicial, logo aqui no início do meu vídeo, é uma opinião que o meu amigo Josa compartilha comigo, desde junho, julho, a Itália teve sorte a ganhar a competição europeia. Teve sorte, teve também alguns elementos, alguns jogadores, como o Spinazzola, que foi determinante, tanto que a partir da ausência do Spinazzola, a Itália começou a sofrer bastante. E teve também, contou um pouco com o fator imprevisibilidade. Né? No momento em que a Itália estava jogando de uma forma que muitos ainda não tinham totalmente absorvido, muitos adversários não tinham totalmente absorvido. Então, a Itália ganhou a Copa da Europa, que, palavras de Mancini, há 2, 3 anos atrás, não era o objetivo principal. O objetivo principal era aquele de se qualificar para a Copa do Mundo e fazer uma excelente Copa do Mundo. A Copa da Europa era um caminho de qualificação meio que obrigatório, é muito mais fácil a qualificação, mas certamente o fato de ganhar, isso não era, talvez, no planejamento. A Itália ganhou, eu acho que não porque foi a mais forte, não porque teve o melhor jogo, ganhou por uma série de coincidências que eu acredito no futebol sejam importantes. Não se tira o fato do troféu estar em casa, mas a realidade depois bate a porta. A realidade significa que a Itália, um pouco pela ressaca da vitória, um pouco pela presunção, um pouco por se achar que a Itália poderia, inclusive, se falar de favoritismo para Qatar 2022, etc. Enfim, um entusiasmo excessivo, no meu ponto de vista, mas, sobretudo, a incapacidade de conseguir, por parte do Mancini, de um lado, e, sobretudo, por parte de alguns jogadores do outro, de dar continuidade a um processo de inovação. Vamos por ordem. Onde que o Mancini errou? O Mancini tem um mérito, aquilo de praticar um futebol frisante, né? Um futebol feito de posse de bola, mas de troca de bola rápida. Se a gente analisa os últimos jogos, né, eu me refiro basicamente ao jogo contra a Bulgária, empatado, que foi talvez o início, né, da derrocada, do vexame da Itália. Me refiro aos jogos contra a Suíça e me refiro a esse jogo tristíssimo, né, do dia de ontem contra a Irlanda do Norte. A Itália não conseguiu praticar o jogo que ela pensou em poder fazer. Quais são os elementos que faltam, se comparados à Copa da Europa? Verratti e Spinazzola. Verratti é um cérebro, Verratti é um controlador de jogo, Verratti é um jogador que não é um velocizador sistemático, mas sabe também verticalizar nos momentos oportunos. Né? Jorginho e Verratti juntos são uma coisa. Né?
Jorginho e qualquer outra pessoa do lado é outra coisa. Jorginho é normal para um jovem, um jogador que veio do anonimato absoluto, saindo do Brasil, onde era mais um jogador, foi para a Itália e construiu sua carreira de forma formidável, jogando muito futebol no Napoli e conquistando os galões de jogador importante, de capitão, inclusive na seleção italiana. Jorginho, ao se falar de bola de ouro, a se falar de coisas um pouquinho fora da realidade, sejamos honestos, se perdeu. E não foi só por os pênaltis que perdeu, mas pelo jogo em campo. Né? Não jogou nada ontem contra a Irlanda do Norte. A culpa do Mancini, a culpa de Mancini é não ter continuado na busca de alternativas válidas e de ter mantido, por gratidão, talvez, jogadores que não estavam mais no estado de forma ideal. Muita extemporaneidade, assim como, por exemplo, colocar o Berardi ontem titular, porque os últimos 15, 20 minutos do jogo contra a Suíça foi determinante, porque recebeu um pênalti até um pouco generoso, que depois o Jorginho desperdiçou. Então, estamos falando aqui de pequenos erros ou uma sucessão de pequenos erros. Fato é, e aí está a questão grave, a Itália está com 25% de chance de se classificar para Catar. Uma nação como a Itália, que tem um volume de business em volta do futebol devido aos clubes gigantesco, era impensável que isso pudesse se repetir. E a tragédia está próxima de acontecer novamente. Né? Embora todas as declarações, não, vai ser, imagina, vão passar, é impossível ficar de fora. Não, não é impossível ficar de fora. A Itália, há 3 anos atrás, ficou de fora contra a Suécia, que provavelmente pode ser um novo obstáculo. A Itália ontem podia ter perdido contra a Irlanda do Norte, inclusive graças às atuações tão pouco, digamos assim, tão pouco favoráveis do gigante Donnarumma, né? Que tem jogado um futebol muito suficiente, com muita displicência. Né? Isso, se ele tem problemas com o clube dele ou com o empresário dele, ou tem problema com a escolha que ele fez, é algo que o treinador Mancini precisa perceber e precisa entender. Fato é que pouquíssimos jogadores funcionaram durante esses últimos jogos. E fato é que essa coisa de ir em campo sabendo, achando que você é melhor, que você vai ganhar, imagina, da Irlanda vamos ganhar, imagina, da Suíça, um monte de ausências, a Suíça, imagina, a Itália está na beira do precipício. Precipício? Sim, do ponto de vista esportivo, a Itália não participar novamente na Copa do Mundo é algo absolutamente inopinável, mas, sobretudo, do ponto de vista econômico, de tudo aquilo que gira em volta daquilo que é o business, futebol é algo absolutamente inacreditável. Temos responsáveis? Temos, sobretudo, aqueles que cantaram a vitória e começaram a elogiar demais e não conseguiram, porque os jornais podem, né, para vender se faz qualquer business, faz qualquer negócio, mas aqueles que internamente, como a comissão do próprio treinador, não conseguiram frear esse entusiasmo. Teremos um sorteio daqui a poucos dias para saber quem serão os times o time que teremos que enfrentar nessa semifinal de jogo único. Será um jogo onde vamos entrar dizendo já ganhamos, ou será um jogo onde vamos entrar dizendo puxa vida, praticamente estamos fora, vamos tentar, né, tentar o mesmo que tentamos na Copa da Europa, né, tentar reverter os prognósticos. A Itália é forte quando os prognósticos
não são favoráveis. Por quê? Porque joga com humildade. Jogar com a soberba, jogar com o nariz empinado, jogar achando que somos os donos do futebol, não é conosco, né? Deixa isso para o Brasil, que tem muita mais qualidade, tem muita mais história e tem muito mais talento individual. O Brasil tem outros problemas, né? O Brasil tem outro tipo de problema pelo qual, de repente, não ganha seguidamente todas as Copas do Mundo. Porque, em termos de qualidade, honestamente, em termos de jogadores individualmente, não tem nem quem entrar em campo. Agora, tem outros problemas. Talvez o treinador, talvez a federação, talvez a política, aí sim. Mas a Itália, em termos de qualidade de jogadores, são jogadores, bons jogadores, alguns, excelentes, pouquíssimos, e bons jogadores que fazem o seu trabalho, mas que, como grupo, podem ser fortes. Quando um se acha acima dos outros, quando os caras posam de grandes heróis, nós somos a Itália campeão da Europa. E aí, Mancini? E aí? Somos a campeão da Europa. E aí, Mancini? Vexame ontem contra a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte não se qualifica. E aí que você é campeão da Europa, Mancini? Tem que parar com isso. Tem que ter a humildade que nos contradistingue nos momentos de dificuldade, nos momentos mais concretos. Essa é a Itália. Sempre foi assim. Na história, não só do futebol. Então, se temos um culpado, é a soberbia, é achar que somos bons no futebol. Fomos sortudos, tivemos sorte e tivemos qualidades. Um justo mix, porque quando você tem as duas coisas combinadas, você tem que aproveitar. Quando a sorte está do seu lado, você tem que saber aproveitar. Nós não soubemos aproveitar. E não estou falando aqui de resultados, não estou falando aqui de Jorginho desperdiçando o pênalti, etc, etc. Estou falando de soberba. Estou falando de cabeça nas nuvens, estou falando de cabeça em outro lugar. Donnarumma com problemas particulares de clube, o Jorginho pensando na bola de ouro, o Chiellini e o Bonucci, que são vovós e que não tem ninguém, e que o Mancini não teve coragem de testar ninguém e sempre achando que esses fossem resolver. E temos um problema de centroavante, temos um Chiesa que se acha Deus e não é Deus ainda, é um belo jogador, é um melhor jogador da seleção italiana, mas não é Deus, não é um jogador que pode suportar, ele cai, reclama, chora, cai, reclama, chora. Não é isso. Não é isso que fará com que a seleção italiana passe para a seleção. A italiana está fora do Qatar 2020 a 75% de chance. 25% temos que jogar. Ganhar o primeiro jogo é ter 50%. Será difícil, eu acredito muito mais difícil, né? As possibilidades são poucas e temos com essa convicção. Minha cara azzurra, acabou a parêntese, finalmente meses e meses agora só para pensar o futebol de fato, que é o futebol raiz, que é o futebol do seu clube, do nosso campeonato italiano. Então, a partir de hoje, finalmente, com a internet restabelecida e com as amarguras da seleção italiana esquecidas, vamos se concentrar no campeonato italiano. E vamos com tudo. Nos aguardem. Abraço. Tchau.